Algumas verdades custam tudo. Você abriria mão de tudo por uma verdade que ninguém quer ouvir? Edward Snowden foi até o ponto de não retorno, porque o maior segredo do seu país era sobre ele mesmo. Antes de ser um nome nos jornais ou um rosto famoso, Edward Snowden era apenas um cara comum. Crescido nos Estados Unidos, uma família de classe média, ele cresceu junto com a internet, em um período em que explorar fóruns, aprender sozinho e desmontar sistemas por curiosidade era uma coisa quase natural para quem gostava de tecnologia. Snowden, ele era um nerd da internet no sentido mais puro da palavra, autodidata, curioso e obcecado por entender como as coisas funcionavam. Ele aprendeu a programar sozinho, passando horas em comunidades online, não por rebeldia ou ambição, mas simplesmente porque ele queria saber mais. Esse perfil fazia dele o encaixe perfeito para essa nova era jovem que estava surgindo. Jovem, técnico, rápido para aprender e totalmente confortável com computadores, Snowden representava exatamente o tipo de profissional que o Estado começava a precisar naquele momento. Enquanto instituições tradicionais ainda tentavam se adaptar ao mundo digital, pessoas como ele já estavam muitos passos à frente. Mas a tecnologia não era o único fator que moldava suas escolhas. Havia também uma ideia profundamente enraizada: servir ao Estado. Na família Snowden, isso não era visto como algo extraordinário, era apenas seguir o caminho natural. Gerações anteriores haviam servido ao governo e participado de conflitos importantes da história americana. Lealdade e dever eram valores transmitidos quase como uma herança. Para Edward, entrar no sistema não parecia nem uma questão perigosa, muito menos questionável. Muito pelo contrário, para ele parecia o passo certo e inevitável. O dia muda tudo para Edward, como para vários americanos. Eles assistem às imagens que passavam em todas as telas, os aviões, a fumaça, as torres caindo. Isso não era apenas um ataque terrorista, era a sensação coletiva de vulnerabilidade, de que algo fundamental havia sido quebrado. Para Snowden, aquilo não foi apenas uma coisa distante, foi um choque quase que pessoal. Naquele momento, surge uma sensação impossível de ignorar. Ele precisava fazer alguma coisa. E é ali que o patriotismo deixa de ser uma ideia abstrata e passa a funcionar como um motor. Snowden, ele passou a enxergar o Estado não como uma máquina distante, mas como um escudo necessário em um mundo que parecia ter se tornado mais perigoso de repente. Entrar no sistema nesse contexto não era sobre poder ou status, era sobre proteção. A lógica ela era simples e naquele momento fazia sentido. Porque se as ameaças vinham de fora, então fortalecer a inteligência, a vigilância e a segurança poderia impedir que isso acontecesse novamente. Nos anos que se seguem, as agências de inteligência americanas entram em um processo acelerado de transformação. O mundo ele havia mudado e a guerra agora também era digital. Sistemas, dados, redes e informações em escala global passam a ser tão importantes quanto armas e soldados. Para acompanhar essa nova realidade, o Estado precisava de algo que não tinha em quantidade suficiente: gente jovem, técnica e fluente no universo digital. E é nesse contexto que Edward Snowden encontra sua porta de entrada. A idade ela deixa de ser um obstáculo e passa a ser um diferencial. Enquanto hierarquias tradicionais ainda valorizam tempo de casa e experiência formal, a urgência da digitalização empurrava talentos autodidatas para posições que anos antes seriam impensáveis. Quem entendia de sistemas tinha acesso, quem tinha acesso ganhava poder. Foi assim que a carreira de Snowden decolou de repente. Em pouco tempo, ele passa a lidar com informações sensíveis, ambientes restritos e ferramentas que moldavam decisões em escala nacional e global. Mas esse acesso tinha um preço. Quanto mais fundo se entra no sistema, menos opções existem para sair. O que começa como oportunidade vira comprometimento e depois aprisionamento. Então, desde o início, eles passam por um processo de doutrinação, mostrando que eles são a elite, eles são os escolhidos e eles sabem demais, então eles começam a se enxergar afastados da sociedade. E nesse momento, questionar é uma coisa que se torna uma ameaça. O sistema, ao mesmo tempo que fala que você é especial, ele também exige obediência sem questionamentos. E o medo que eles instauram nas pessoas garante a lealdade. Todo mundo sabe o que acontece com quem abre a boca. A pessoa simplesmente some, perde sua vida social, perde a sua reputação, perde a sua carreira e ninguém precisava dizer isso em voz alta. Todos ali sabiam o que acontecia com quem abria a boca. Nada explode de uma vez, não há um momento único de revelação, mas uma sequência de detalhes que juntos passam a formar um desenho inquietante. Em um determinado momento, o Snowden ele se depara com algo que parece banal. Para
investigar alguém, ele só precisava de um e-mail, só isso. A partir desse único dado, o sistema conseguia basicamente reconstruir a vida inteira de uma pessoa. E para isso, não era necessário um crime, uma acusação formal ou um contexto claro. A pergunta ela deixa de ser quem é suspeito e passa a ser quem pode ser observado. Aquilo acende o primeiro alerta real. Outro choque vem da infraestrutura. Snowden começa a ter contato com centros de armazenamento gigantescos, estruturas do tamanho e da complexidade das maiores empresas de tecnologia do mundo. Não se tratava de arquivos pontuais nem de investigações específicas. A dimensão física daqueles sistemas não combinava com a narrativa oficial de vigilância seletiva e pontual. E é aí que surge a pergunta que muda tudo. Se o objetivo era apenas combater ameaças específicas, para que guardar todas essas informações? Por que armazenar dados de milhões de pessoas que nunca foram acusadas de nada? A partir desse ponto, Snowden deixa de enxergar o sistema como uma ferramenta defensiva e começa a suspeitar que ele havia se transformado em algo muito maior e muito mais perigoso. E quando Snowden ele percebe que o alvo não é mais o inimigo, não é mais possíveis terroristas, ameaças ao Estado, ele percebe que estava apenas observando a vida das pessoas, a rotina, e tudo isso só basta você estar conectado, você não precisa ter feito nada demais. Quando ele finalmente entende isso, o objetivo dele ter se alistado começa a se confundir na própria cabeça, e ele entra num transe que ele sente que precisa mudar essa situação. E nesse momento, Snowden não se vê mais apenas como um especialista em tecnologia ou um servidor do Estado, mas sim como uma parte de uma engrenagem que opera nas sombras. E quanto mais ele entende o alcance do que ele ajudou a construir, mais difícil fica fingir que não vê nada do que está acontecendo. O mais assustador daquele sistema não era a complexidade técnica, mas era o fato de ser invisível. Em vez de funcionar como uma polícia secreta tradicional, o sistema ele operava como um grande mecanismo de coleta, filtragem e busca. Ele não era muito diferente de um Google da vida real, só que aplicado a pessoas. Tudo começava com a coleta, mensagem, pesquisa, acesso, chamada, clique, não importava o que fosse, mas sim o rastro deixado. Em seguida vinha o filtro, então algoritmos decidiam o que parecia relevante, o que parecia suspeito, o que era interessante, com base em padrões invisíveis para quem estava sendo observado. E por fim tinha a busca, então qualquer informação armazenada ela podia ser recuperada em poucos segundos, ser organizada, cruzada e apresentada como um retrato quase que completo da vida de uma pessoa. A sua existência digital ela vira apenas um banco de dados que pode ser acessado a qualquer momento por qualquer pessoa da inteligência que acha importante. E esse conflito interno de Snowden não fica apenas no campo das ideias, e isso realmente afeta ele de uma maneira física e emocional. Ele começa a ficar paranoico porque ele não podia falar nada do que ele sabia e não podia dividir os seus problemas internos. O isolamento ele não vem porque ele está sozinho, mas porque ele está cercado por segredos. E tudo isso acontece em meio a uma contradição difícil de explicar para quem olha de fora. Snowden tinha uma vida confortável, um salário alto, reconhecimento profissional, estabilidade. Ele morava em um lugar onde muitos chamariam de paraíso. Ele tinha uma companheira, uma rotina segura e um futuro bem previsível. Nada parecia faltar. E é justamente essa contradição que torna a pergunta tão importante. Por que alguém abriria mão de tudo isso apenas por um princípio? A resposta, ela não é muito clara de começo, mas depois o custo de ficar calado está sendo bem mais alto do que o custo de falar, Snowden começou a refletir e viu que precisava realmente tomar uma atitude. Então ele começa aos poucos, um plano frio e bem calculado, porque ele sabe que qualquer erro que ele cometer provavelmente vai ser o último. Então durante as noites ele começou a copiar arquivos, começou a copiar dados, tudo com bastante cautela, porque ele sabia que se ele desse a entender que algo estava errado, ele já era uma pessoa morta. Cada movimento é pensado para não deixar rastro, nenhum padrão previsível, nenhum comportamento que se repete demais. Quando chega a hora de revelar tudo, Snowden ele se vê diante de 3 caminhos, nenhum deles é seguro. O primeiro seria publicar tudo sozinho, criar um site e despejar os documentos na internet, mas ele sabia que sem contexto, sem credibilidade, aquilo provavelmente ia ser ignorado ou tratado como teoria da conspiração. O segundo caminho era entregar tudo ao Wikileaks, que publicaria os arquivos brutos, sem filtro nem explicação. A verdade estaria ali, mas seria crua demais para gerar uma compreensão real. E o terceiro caminho era o mais arriscado, confiar em jornalistas, pessoas reais com nomes, rostos, reputação, que teriam poder de explicar o que aqueles documentos realmente significavam. Mas elas também poderiam recuar, errar ou ser pressionadas. Snowden ele escolhe o risco.
Ele decide procurar Glenn Greenwald e Laura Poitras, porque ambos já haviam enfrentado o governo americano antes e não demonstravam disposição a obedecer cegamente ao poder. Então eles decidem se encontrar em Hong Kong, e essa escolha não foi algo impensado, foi um lugar estratégico. É um espaço ambíguo, entre sistemas com certa autonomia e tempo limitado antes que qualquer extradição pudesse acontecer. Então, quando o encontro ele finalmente acontece, Greenwald ele fica em choque, porque ele estava esperando um veterano já no fim da carreira, mas quando ele vê um cara de 29 anos que está disposto a perder tudo por uma decisão bem consciente, ele entra em choque. Então, os dias seguintes foram bem corridos, eles sabiam que estavam indo contra o tempo, então eles estavam separando arquivos, explicando, organizando, porque aquilo não precisava fazer sentido só para os jornalistas, precisava fazer sentido para o mundo inteiro. E Snowden, ele sabia que ele não ia sair ileso. Ele não estava construindo uma defesa para si mesmo, ele estava construindo um registro histórico, mas a única coisa que importava para ele era que aquilo fosse a público. Então, o mundo ele explode. Manchetes tomam conta dos jornais, governos reagem com fúria, aliados descobrem que também estavam sendo espionados. O debate ele se espalha rapidamente, mas sofre uma inversão perigosa. A pergunta ela deixa de ser: é aceitável espionar populações inteiras e passa a ser: é crime revelar isso? O foco muda do sistema para o mensageiro. Snowden e os jornalistas se tornaram alvos, enquanto a vigilância vira pano de fundo. A pressão ela se torna algo insustentável. Snowden ele sabe que precisa desaparecer, então ele sai do hotel onde estava e entra em fuga. O passaporte do Snowden é cancelado, países recusam passagem, as rotas se fecham e o resultado foi ele ficar 40 dias preso no aeroporto em Moscou, sem país, sem status legal. Após esses 40 dias no aeroporto, a Rússia ela finalmente concede asilo temporário a Edward Snowden. E isso aconteceu porque nenhum país queria dar asilo para Snowden, porque ninguém queria comprar briga com os Estados Unidos. Mas a Rússia foi a única ali que teve peito e falou: não, pode ficar aqui. O que seria uma passagem vira exílio, e desde então o Snowden ele não voltou aos Estados Unidos, ele passou a viver sob proteção do Estado russo. Reconstruiu a vida longe do país onde nasceu e anos depois ele recebeu a cidadania russa. Hoje ele vive com a esposa e os filhos em Moscou. Trabalha com tecnologia e segurança digital, acaba participando de debates públicos, palestras e entrevistas, e se tornou uma das vozes mais conhecidas quando o assunto é privacidade, vigilância e criptografia. Snowden perdeu a sua vida antiga, mas ele não desapareceu. Ele trocou liberdade de movimento por liberdade de fala e segue pagando esse preço até hoje. No fim, o maior vazamento talvez não tenha sido de arquivos secretos, mas de consciência pública. No final, a pergunta que fica é a seguinte: você vê o Snowden como um traidor, um herói ou apenas uma pessoa que apertou o alarme quando mais ninguém tinha coragem? Afinal, qual que é o limite entre segurança e liberdade? Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa aqui nos comentários qual é a próxima personalidade, pessoa, empresário, inventor, criador, programador, seja lá o que for, que você quer ver aqui, que a gente vai trazer a história dessa pessoa para vocês. Aproveitando que a gente está nessa onda de segurança, nossa patrocinadora T2S Tecnologia tem uma solução especializada com Cybersecurity Squad. Então, se você quer trazer mais segurança para a sua empresa, entra no site t2s.com.br e vai lá conferir essa solução que a T2S oferece.